O representante do cinema independente norte-americano na categoria de melhor filme do Oscar é uma sensível biografia de um homem comum, mas que ao mesmo tempo tem ambições muito grandes por querer representar boa parte da sociedade como um todo. Este é Sonhos de Trem, filme com passagem pelo Festival de Sundance, que foi logo adquirido pela Netflix, dirigido pelo Clint Bentley e estrelado pelo Joel Edgerton, pela Felicity Jones, pelo William H. Macy e pela Carrie Condon, atriz que está inclusive em outro filme da categoria Melhor Filme, o Fórmula 1. Robert Grainer, interpretado pelo Joel Edgerton, é um lenhador que leva uma vida tranquila e que passa longos períodos longe da esposa, interpretada pela Felicity Jones, e da filha pequena, tudo isso nos Estados Unidos dos anos 10. Quando trata das conexões humanas que fazemos durante a nossa passagem aqui pela vida, o filme lembra um pouco o First Cow, a primeira vaca da América, dirigido pela Kelly Richard. Isso porque o personagem do Robert frequentemente presta muita atenção, ele tem uma sensibilidade maior do que as pessoas em geral e presta muita atenção no que as outras pessoas falam para ele, no que as outras pessoas fazem ao redor dele. E isso leva o personagem principal a criar um laço muito bonito com o Arn, personagem interpretado pelo William H. Macy, um lenhador veterano com o qual nós, como espectadores, acabamos nos afeiçoando, por mais que ele tenha pouco tempo de tela, dado o carisma desse personagem, que de vez em quando tá com uma tirada ora engraçada, ora profunda mesmo. Mas aí, para além dos laços e conexões entre as pessoas, Sonhos de Trem adentra o território de diversos outros temas, às vezes sem desenvolvê-los a contento, é verdade. Um deles está relacionado com o sistema de deportação de imigrantes, que acompanha desde a infância do protagonista, e com um caso específico que vai acompanhá-lo até o final do filme, durante todo o desenrolar do filme. E aqui nós tivemos a direção de fotografia assinada pelo brasileiro Adolfo Veloso, diretor de fotografia que aqui faz um trabalho que acompanha bem o ritmo contemplativo do filme, com diversas imagens de raios de sol que invadem o quadro, diversas imagens de pôres de sol, imagens de flores, árvores, natureza. Existe até um ar meio Terence Malick nessa composição de quadros esteticamente muito belos, muito bonitos e que foram concebidos quase todos sem a utilização de luzes artificiais, aproveitando ao máximo a utilização da luz natural, como as velas ou mesmo a luz do sol. Junto com a direção do Clint Bentley, o filme mantém esse clima em baixa rotação até em cenas que envolvem um assassinato, por exemplo. Um homem chega, fala algumas palavras, atira em outro homem 2 vezes, fala mais um pouco, vai embora e a câmera fica ali paradinha, estática, quase como se não quisesse chamar muita atenção naquele momento. Já em outras passagens, como nas passagens mais oníricas dos sonhos ou mesmo nos flashbacks do protagonista, a gente tem uma liberdade maior, cortes mais rápidos e uma maior liberdade para trabalhar com a mudança de ângulos ou mudança de luzes, alternância de luzes. E eu gosto como o filme avança sem muito didatismo. Quando Robert volta para o trabalho depois de uma certa tragédia, ele volta meio desnorteado, a gente vê que ele já ficou para trás em algumas questões, mas o filme entende e compreende que não precisa de explicações verbais para aquilo, que basta o poder das imagens e das ações que a gente vê em tela. Ou a gente consegue assimilar muito bem quando o Robert desiste de um trabalho logo após uma conversa com outro personagem que ele percebe que a mente e o corpo daquele personagem estão bastante deteriorados. É como se a condução do filme fosse bastante segura de que não precisa de muito, não precisa de diálogos expositivos ou imagens martelando na cabeça do espectador de como as pessoas são cruéis ou de como aquele trabalho pode ser perigoso para o personagem tomar esta ou aquela decisão. E para além dos diversos temas, Sonhos de Trem ainda traz um certo otimismo em relação ao destino do mundo e aos sentimentos desse protagonista. Algumas pessoas podem ser cruéis, como aquelas que não ajudam o Robert em um pequeno acidente envolvendo um galho de uma árvore, mas segue-se a vida. Existem muitos outros indivíduos dispostos a ajudar ou a conversar, a ouvir o personagem principal. E o mundo segue avançando no filme. A gente tem algumas passagens que vão até os anos 60, mas é como se quanto mais o filme falasse, quanto mais o filme mostrasse, avançasse, mais ele deixa claro que acredita que o mundo está avançando para melhor. Existe uma pequena menção, por exemplo, sobre como a condição de um personagem com problemas cardíacos seria muito simples de resolver apenas
apenas uma geração depois. Ou então a questão de como os incêndios nas florestas seriam prevenidos, seriam diminuídos pela criação dos serviços de guarda florestal nos Estados Unidos. Por mais que em alguns aspectos tecnológicos o personagem acabe ficando para trás, como na utilização de uma motosserra, por exemplo, essa esperança de dias melhores se faz presente em momentos-chave durante todo o filme. Com planos bem modestos, o protagonista, o Robert, representa aqui quase o completo oposto de outro protagonista de um filme recente também indicado ao Oscar de melhor filme, o tenista de mesa Marty em Marty Supreme. Aqui o personagem principal só quer trabalhar, ganhar algum dinheiro para poder viver ao lado da família, da esposa e da filha pequena, quem sabe transformar a pequena casa numa fazenda sem muitos arroubos de grandeza, de sucesso. Com as saudades da família tornando as despedidas cada vez mais difíceis, o ator Joel Edgerton aqui recebe do filme um verdadeiro presente, mas também um desafio, tendo em vista que esse é um filme que ele coloca no centro, é um filme bastante centrado nesse protagonista, ele vai ter 1 ou 2 monólogos bastante importantes para a trama, além de várias passagens nas quais o filme só vai precisar das expressões faciais ou da postura corporal para falar para o espectador o que é que aquele homem está sentindo. E nisso, o Joel Edgerton consegue se sair muito bem. Ao fim, entre tragédias e luto, Sonhos de Trem acaba nos lembrando que somos parte de um todo, que existe beleza na simplicidade, além de um certo otimismo nesse avanço do mundo. Por mais que a gente tenha consciência de que um dia seremos esquecidos e voltaremos ao ciclo da natureza, como a imagem das botas de um homem sendo absorvidas pelo tronco de uma árvore, é preciso lembrar também que a vida não vai se resumir aos rumos predeterminados e previsíveis dos trilhos de uma locomotiva. A vida também vai ter os voos excitantes pelos ares. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários o que foi que você achou de Sonhos de Trem. Assista a Sonhos de Trem para tirar suas próprias conclusões, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!